Oi, estudantes de português! Lembram da primeira e segunda parte do nosso vídeo? Nele, vocês aprenderam que quando o rei foi obrigado a voltar a Portugal, ele deixou seu filho para acalmar a vontade dos brasileiros de se separar do reino. Mas a pressão só aumentou e o governo português foi ficando irritado com a situação e ordenou o retorno de Dom Pedro e sua esposa Maria Leopoldina e a prisão de seu principal ministro, José Bonifácio. Diante dessa situação, Dom Pedro declara oficialmente a separação do Brasil de Portugal. O grande problema é que quem governava Portugal mesmo não era mais o rei. Eram as cortes portuguesas, lembram? Formada pelos heróis que lutaram contra Napoleão. E elas exigiram o retorno do Brasil à situação de colônia. Nas cortes, Dom Pedro era chamado de o brasileiro. E a sua presença em terras brasileiras era vista como uma afronta. Para evitar o retorno do príncipe, Gonçalves Ledo organizou uma coleta de assinaturas. Em 9 de janeiro de 1822, ao receber mais de 8.000 nomes, Dom Pedro decidiu descumprir as ordens das cortes e declarou: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. É o dia do fico, um marco na separação entre Brasil e Portugal. No mesmo mês, Dom Pedro nomeou um gabinete de ministros somente com brasileiros e indicou quem? José Bonifácio como ministro dos negócios do reino. Para os portugueses, a situação estava ficando totalmente fora de controle. Ao longo de 1822, as cortes enviaram mais e mais ordens, tentando restabelecer o status colonial do Brasil. E sistematicamente Dom Pedro as descumpria, para a alegria dos brasileiros. Mas não de todos. Havia uma grande quantidade de portugueses que viviam no território, além de muitas pessoas que tinham negócios com Portugal. Como ministro, Bonifácio determinou que as leis vindas de Portugal deveriam ser aprovadas primeiro pelo príncipe regente, inclusive os novos presidentes das províncias. Mas em seguida chegou um novo governante para a Bahia, causando uma nova insurreição pela independência, sufocada pelos soldados portugueses que mataram a freira Joana Angélica, uma das maiores mártires da luta pela independência do Brasil. Em 3 de junho, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para o ano seguinte. Em Portugal, a notícia caiu como uma bomba. Agora não era mais o príncipe que se negava a voltar, mas estava falando claramente que o Brasil ia ter uma Constituição própria, com leis próprias, separadas das de Portugal. Dom Pedro havia passado dos limites e as cortes decidiram enviar o exército português para resolver a questão. Diante da notícia do envio das tropas para submeter os brasileiros, Dom Pedro publicou em 1º de agosto de 1822 um manifesto dirigido aos povos do Brasil, onde declarou que essas tropas eram inimigas e falou claramente em guerra contra Portugal. No fim de agosto, enquanto Dom Pedro viaja a São Paulo, chegam novas ordens de Portugal, rebaixando-o a mero delegado temporário e determinando a prisão de José Bonifácio. O Conselho de Ministros, dirigido por Leopoldina, a primeira mulher a dirigir um país nas Américas, e Bonifácio, aprovam a independência e mandam avisar o príncipe. Ao ler as cartas, Dom Pedro reúne a guarda que o acompanhava e às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo, arranca os símbolos portugueses do seu uniforme, declarando: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade, independência ou morte. Era 7 de setembro de 1822. Estava oficialmente declarada a independência do Brasil. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado Imperador Constitucional do Brasil. E em 1º de dezembro é coroado
Pedro I. Mas a festa durou muito pouco. Em 24 de dezembro, tropas portuguesas localizadas na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Pará e aqui, no Uruguai, que na época se chamava Província Cisplatina, decidiram resistir à separação, dando início à segunda etapa das guerras pela independência. Em 1822 foi o ano do Brasil desafiar de todas as formas os portugueses. Em 1823 foi a vez de Portugal tentar reconquistar à força os territórios perdidos. Diversas foram as batalhas entre as tropas leais a Portugal e as tropas brasileiras. Em algumas províncias, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, a independência foi aceita com entusiasmo, mas em outras, onde a presença portuguesa era mais significativa, o processo foi tenso e muitas vezes violento. Para enfrentar essas resistências e principalmente manter a unidade territorial, Dom Pedro contratou centenas de militares ingleses e franceses para comandar o recém-organizado Exército Pacificador e a Armada Imperial. Em 13 de março de 1823, ocorreu com vitória brasileira a Batalha do Genipapo, que consolidou a independência do Piauí, uma província do Nordeste brasileiro. Após longa luta, em 2 de julho, na Batalha do Pirajá, os exércitos portugueses são expulsos da Bahia pelas tropas nacionais dirigidas pelo general Labatut. Nessa batalha lutou outra heroína, Maria Quitéria, que se disfarçou de soldado para combater os portugueses. Em 15 de agosto, as tropas portuguesas de Belém, lá na Amazônia, se renderam, praticamente sem luta, diante das forças navais lideradas pelo almirante Cochrane, unindo assim a província do Grão-Pará ao Brasil. Por fim, em 18 de novembro de 1823, na província Cisplatina, aqui, o atual Uruguai, capitula o governo de Álvaro da Costa, que era favorável aos portugueses, dando fim a todas as resistências e consolidando a independência internamente. Apesar dessa quantidade de tropas estrangeiras, os verdadeiros heróis foram mesmo os brasileiros. Por exemplo, na Batalha do Pirajá, o general francês mandou recuar, mas o corneteiro brasileiro que dava as ordens tocou avançar. Diante do susto dos portugueses, ele tocou cortar as cabeças. Os portugueses entraram em pânico e fugiram. Graças a esse ato de coragem, praticamente nenhum soldado morreu na Batalha do Pirajá e se consolidou a independência da Bahia. Após tantas batalhas e da vitória incontestável dos brasileiros em todas as províncias, diversos países reconheceram a independência do Brasil. Mas faltava o país mais poderoso de todos naquela época, a Inglaterra. Os ingleses tinham interesse na independência do Brasil, apesar dos fortes laços com o governo de Portugal. Assim, após longa negociação, foi assinado, em agosto de 1825, o Tratado do Rio de Janeiro, em que Portugal reconhecia a independência com a condição do pagamento de uma significativa indenização, inclusive para os britânicos, pela intermediação. Esse tratado marca, do ponto de vista formal, o total reconhecimento de um fato já consumado. Os brasileiros haviam conquistado a sua independência. Mas por que a independência brasileira foi tão diferente das outras da América? Ao contrário dos norte-americanos, que moveram uma longa e sangrenta guerra contra os ingleses pela sua separação, as batalhas do Brasil se deram em algumas províncias e as vitórias brasileiras foram rápidas. Essas batalhas representam a resistência portuguesa diante de um fato já reconhecido por todos. A manutenção do status colonial não era mais possível para o povo brasileiro. Em comparação com os países da América Hispânica, apesar de o Brasil ter também sido impactado pelas invasões napoleônicas, a realidade brasileira foi outra, pois um membro da Casa Real Portuguesa, o próprio herdeiro do trono, participou diretamente do processo e, de alguma forma, sua autoridade ajudou a manter a unidade do território.
E isso tudo tem alguma importância para os dias de hoje? Ainda que pareça muito distante, as lutas pela independência das nações americanas, que se iniciaram com a Revolução que separou o Haiti da França, passando pela Guerra de Independência dos Estados Unidos da Inglaterra, pelos distintos países que se separaram do Império Espanhol e pela independência do Brasil, constituíram as atuais relações entre nações do Ocidente. Em realidade, sem esse importante período de guerras e negociações, não poderíamos nem imaginar como seriam as nações e as nacionalidades nas Américas. O processo de independência é como um atestado de maturidade dos distintos povos, e não foi diferente com o Brasil. É a partir da independência, do sacrifício dos mais de 3.000 mártires que morreram lutando pelo direito do povo brasileiro ter o seu território, que se constituiu a própria nacionalidade e deixou também um importante marco nas relações exteriores brasileiras, o respeito ao direito à autonomia e à soberania de todos os povos.